Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Lorena Barbosa e esse é mais um Redação com Glamour. Então, hoje eu separei um assunto de interesse público, minha gente, para tratar com vocês, né? É um assunto que atazana a vida das pessoas. Inclusive, a nossa ex-presidenta Dilma sofria tanto, gente, com isso. Mas lhe peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira. A gente vai falar hoje da ambiguidade. Então, a ambiguidade, minha gente, é um problema sério, porque dá briga de família. Dá briga de vizinho, dá todo tipo de confusão que vocês imaginarem, porque a ambiguidade, gente, ela mexe com uma coisa que nos é muito querida, que é a interpretação do sentido que a gente quer dar àquilo que a gente fala, né? Então, às vezes, a gente até quer dizer uma coisa, mas por falta de escolha, por não ser tão apurado na hora de empregar bem os pronomes, de empregar bem algumas palavrinhas específicas, a gente acaba se confundindo, se bananando todo e criando a maior confusão. Então, no plano dos sentidos, a ambiguidade é vista, por exemplo, para você que vai fazer aí Enem, na competência 2 e na 3. Porque na competência 2, a gente vai entender se você compreendeu um tema. A gente, como corretor, quer que você entenda o que foi falado e o que vai ser cobrado de você nessa redação, o que você tem que falar. E se você não é bem específico naquilo que você escolhe, a ambiguidade ela pode causar uma perda de sentido, uma confusão de sentido e a gente pensar que você está falando de uma coisa quando na verdade você está falando de outra. Então, assim, ambiguidade, pra gente iniciar a conversa, a ambiguidade ela se dá em vários planos, de várias formas, mas eu vou abordar aqui duas, que são as que mais atormentam a gente. Uma é a ambiguidade sintática, que acontece quando a gente escolhe muito mal onde colocar o pronome possessivo, um sua, um dele. Acontece quando a gente escolhe muito mal onde colocar um adjunto adverbial, especificamente de tempo ou de lugar, a gente não marca muito bem. Acontece quando a gente usa uma preposição que não devia, ou quando não usa uma preposição que necessariamente tinha que usar. Então, assim, ela é especificamente referente às funções sintáticas que cada termo desempenha naquela frase. E ela é muito fácil de resolver, sabe por quê? Porque basta você tirar, é como um jogo de xadrez, basta você mexer uma peça que todas as outras se alteram. Então, quando você tem um problema de ambiguidade sintática no texto, geralmente como que a gente corrige? Na revisão dá pra você fazer isso. Você tira um pedaço de um lugar, coloca no outro, elimina, traz o que tá atrás pra frente, o que tá antes pra depois e tá tudo resolvido. Essa é a ambiguidade assim mais simples. Mas existe uma segunda, que eu também identifico nos textos, que é a ambiguidade semântica. Aí, meu queridinho, essa ambiguidade aí, só Jesus na tua causa. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Porque é uma ambiguidade, gente, que dá pouca opção para quem vai corrigir ou para quem vai editar o texto de troca. Como que ocorre a ambiguidade semântica? Quando você pega uma palavra, constrói uma oração, um parágrafo, um período com uma oração em que uma palavra quer dizer outras coisas. Vou te dar um exemplo. Manga da camisa. O que é manga, gente, em língua portuguesa? Manga da camisa é uma coisa, manga de chupar é outra. Aliás, comer manga com farinha é uma delícia. Então, essa questão de pé... é o pé da mesa, é o pé da pessoa. Palavras polissêmicas, ou seja, palavras que têm muitas interpretações, elas costumam causar esse tipo de ambiguidade, que é o que a gente chama de ambiguidade semântica. Seja qual for o tipo, você tem que correr de ambiguidade, porque no texto ela não tem como você disfarçar. Ela estraga todo o período, ela estraga o que você queria dizer. Eu queria ver com vocês agora alguns tipos de ambiguidade, tanto sintática quanto semânticas, para quando você estiver cometendo, opa, mete o pé, já sabe que tem que desfazer, porque viu aqui no Redação com Glamour que estava errado, beleza? Vejam aí esse exemplo de uso indevido de pronome possessivo que causou uma ambiguidade sintática. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto,
Mas o quarto era de quem, gente? A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Esse pronome seu aí, dá posse do quarto para qual das duas? É a mãe, ou seja, a filha tem que arrumar o quarto que é da mãe, ou a filha tem que arrumar o quarto que é dela mesma? Desfazendo a ambiguidade, como é que fica a frase? A mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. Vejam que a palavra próprio deu a posse do quarto à filha. Vejam aqui um uso do pronome relativo que causou uma ambiguidade sintática também. A estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. Mas quem é que estudava enfermagem? É a estudante ou o garoto? O que aí, gente, pode se referir tanto a um quanto a outro. Aí não tem uma vírgula, aí não tem nada, eu não tenho como saber. Vejam como ficou, corrigindo. A estudante de enfermagem falou com o garoto. Vejam esse outro exemplo com o quê? Que é o campeão de causar confusão. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Gente, o que é que estava sobre a cama? Era o estojo vazio ou era a aliança de diamantes? O que pode ter se referido a qualquer um desses dois? Vamos ver como é que fica desfazendo essa ambiguidade? Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes, o qual estava sobre a cama, esse o qual se referindo a estojo, se for o caso. E tem uma segunda opção. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes, a qual estava sobre a cama, caso você queira se referir à aliança. A ambiguidade semântica já é uma outra história, porque vocês viram aí que na ambiguidade sintática, basta eu tirar um termo do lugar, deu tudo certo. Basta eu trocar o que por o qual, ficou tudo beleza. Só que na semântica não, porque a semântica, ela depende do contexto de locução, de interlocução. Depende do que você está falando antes e depois, para que eu entenda se esse termo que você está utilizando aí é uma coisa ou é outra. Veja comigo um exemplo de ambiguidade semântica muito comum. A moça estava com a mão machucada, vírgula, mas passou 2 mãos de tinta na parede. Gente, quem tá com a mão machucada vai passar a mão na parede? Não, né? A gente sabe que dar uma mão de tinta é uma expressão que a gente usa quando a gente vai pintar alguma coisa. E a gente sabe que mão é uma parte do nosso corpo. Então, é óbvio que isso vai causar confusão, porque quem tá com a mão quebrada, ferida, não vai passar a mão na parede. Como é que a gente desfaz uma ambiguidade dessa? Vejam aí. A moça estava com a mão machucada, parêntese, parte do corpo, mas passou 2 mãos de tinta da parede. Ou, a moça estava com a mão machucada, mas passou 2 camadas de tinta na parede. Observe que tanto no exemplo quanto no outro, você teve a opção. Você pode manter a primeira mão e utilizar o recurso dos parênteses para explicar que mão é essa e deixar as 2 mãos. Ou no segundo caso, você teve a opção de trocar a palavra mãos por um sinônimo direto como camadas. Então, a ambiguidade sintática, gente, recapitulando, ela se desfaz quando você troca de posição ou quando você substitui um termo por outro. A ambiguidade semântica, ela se desfaz pela explicação que você dá. Então, tanto você utilizando recursos como parêntese, colchetes, as chaves, após uma palavra que causa ambiguidade, quanto você substituindo ela por um sinônimo direto, são extremamente úteis. E tem um detalhe, na redação o corretor vai considerar que isso aí é expansão vocabular, ou seja, você tem mais de uma palavra para dizer o que você quer, você tem opções, você leu, você conhece o dicionário, tudo isso é ponto a seu favor na hora que o cara for corrigir, beleza? Então, por hoje era só, eu espero que vocês sejam menos ambíguos na vida, viu, gente? Ambiguidade dá certo em música, em poema, mas na vida real e no Enem, nos vestibulares, não muito, ok? Então, mais uma semana se foi, a gente semana que vem volta com mais um vídeo pra vocês do Redação com Glamour.